Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma receita de esfirra aberta de carne, que é uma delícia, super fácil de fazer e ganhará muito elogios de quem experimentar. E além de ser muito econômica, tem uma massa leve, fofinha e super saborosa, e com um recheio que fica uma delícia. E para essa receita ficar ainda mais maravilhosa, eu preparei, além das esfirras, um delicioso pão que é muito saboroso e fofinho. E para você que está chegando agora em meu canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva para me ajudar e ativa as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade. E já deixa o seu like no vídeo, combinado? E agora vamos para a receita porque ela está top demais. E eu vou iniciar o preparo pela massa. E em uma tigela eu coloquei 400 ml de leite integral morno, 50 ml de óleo, 4 colheres de açúcar refinado e um envelope de 10 gramas de fermento seco. Misturei bem e deixei essa mistura descansar por aproximadamente 15 minutos. E após 15 minutos, acrescentei um ovo e meia colher de sopa de sal e vim adicionando aos poucos a farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho aproximadamente 600 gramas de farinha. E quando a massa ficou bem firme, eu transferi para a bancada e sovei por alguns minutos. E o segredo da massa, para ela ficar bem soltinha, é abrindo a massa como se estivesse rasgando. E após sovar até que a massa não grude nas mãos, eu reservei até que ela dobrasse de tamanho. E enquanto a massa cresce, vamos para o preparo do recheio da carne. Aqui eu tenho 450 gramas de carne moída, um tomate picado sem as sementes, uma cebola picada, o suco de um limão espremido, uma colher de chá de páprica doce defumada, uma pitada de pimenta calabresa, orégano a gosto, 2 colheres de azeite de oliva e agora é só misturar muito bem. Eu também adicionei meia colher de chá de sal e um pouco de cebolinha que também é a gosto. E uma dica aqui é que você coloque a carne moída dentro de um escorredor e que ele fique em cima de uma tigela, pois assim a carne irá soltar um líquido. E quando você for manusear novamente a carne, você descarta esse líquido. E olha só como essa massa cresceu bastante. Então eu transferi ela para a bancada e voltei a sovar por alguns minutos para retirar todo o ar dela. E em seguida fiz bolinhas de aproximadamente 70 gramas. Eu polvilhei uma parte do mármore com o fubá, pois cada bolinha que já estava pronta para crescer, eu coloquei sobre aquele fubá, pois se colocassem as bolinhas direto sobre o mármore, elas iriam acabar grudando e desfazendo as bolinhas. E olha só como a carne moída soltou bastante líquido, então descarta esse líquido e vamos rechear as esfirras. E para abrir as esfirras, eu também coloco um pouco de fubá sobre a bancada e com as pontas dos dedos vem levemente pressionando ali no centro e vem perto das bordas com muita delicadeza, sem apertar muito para ficar exatamente no formato da esfirra aberta. E após coloco o recheio, e é opcional, tá? Mas eu coloquei em algumas esfirras requeijão de bisnaga, que também fica uma delícia. E não precisa untar a assadeira, é só polvilhar um pouquinho de fubá e assim as esfirras não grudarão. E dá uma olhada aqui no tamanho desse pão, olha só como ele cresceu e ficou bonito. Então, deixa ele do ladinho que ele vai crescer um pouquinho mais, porque agora é o momento de levar as esfirras para o forno pré-aquecido, a uma temperatura alta, tá? A 250 graus. E você vai deixar por aproximadamente 15, 17 a 20 minutos no máximo, tá? Precisa ser uma temperatura alta para que a massa asse rapidamente e a carne não solte muita água. Se você colocar a uma temperatura muito baixa, a 180 graus, que é o tradicional, a massa vai crescer muito e irá subir por cima do recheio e a carne ela vai diminuir. Então, por conta disso, tem que ser uma temperatura alta para que tudo seja bem rápido. E as esfirras ficaram prontas em média de 15 a 17 minutos no meu forno. Elas ficaram bem douradinhas na borda, crocante por fora e macia por dentro e um recheio bem úmido. E para a casquinha do pão ficar brilhosa e macia, eu passo um pouco de manteiga em ponto de pomada e ela fica assim, linda e muito saborosa. E me diz aí no
nos comentários se você aceitaria uma fatia desse pão e uma esfirra que eu acabei de preparar. Eu quero muito saber. Então já aproveita e deixa o seu like e uma pausa aqui nesse resultado maravilhoso para o versículo do dia que está lá em Isaías 40:29. E quem estará falando para vocês é o meu diamante que tem 5 anos e se chama Júlia Inglês. Deus fortalece o cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Um beijo para todos vocês e até a próxima receita. Beijos! E beijos da Júlia.